E aí, concurseiro, estamos iniciando mais um Tá na Mira Degrau. E no programa de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Marinha do Brasil. Quem te desvendar um pouco ali sobre essa força que é responsável pela segurança dos nossos mares e também das águas interiores. Eu sou a jornalista Yasmin Gonçalves e quem está aqui comigo para poder trazer alguns esclarecimentos pra gente, tirar algumas dúvidas, é a Mariana Lima. Ela que é assistente social na Marinha do Brasil e também professora aqui na Degrau Cultural. Muito obrigada, Mariana, por ter aceitado o nosso convite, por vir aqui falar um pouquinho sobre a Marinha. Vou tentar desvendar um pouquinho sobre o nosso concurso. Vamos lá. Vamos sim. Antes eu queria falar só um pouquinho sobre você. O que te motivou a fazer o concurso para a Marinha do Brasil? Sempre foi o seu sonho? Era algo de família? Como que foi? Então, até então eu não tinha tanto conhecimento sobre o concurso. Na época, não era um concurso de prova discursiva, assim como nas 3 forças eram provas de título, tá? No ano anterior, né, em 2015, eu tinha tentado para o Exército Brasileiro, prova de título, bateu na trave, eu não consegui entrar por muito pouco. E tentei ao longo daquele ano me aperfeiçoar, né, para produzir mais títulos, para no ano seguinte, no caso de 2016, que foi o ano que eu entrei, tá mais gabaritado e conseguir pontuar mais no Exército Brasileiro. Porém, no meio do caminho existia a Marinha do Brasil. A Marinha do Brasil lançou o edital dela, estava todo mundo aguardando também que fosse nos mesmos moldes das outras forças. Só que a Marinha lançou o concurso. Como sempre, a Marinha na vanguarda, a Marinha ela está sempre na frente das outras forças, é a mais antiga, né? Tem que respeitar. Ela foi a primeira força a aceitar mulheres em suas fileiras. Isso é muito legal. Ela foi a primeira força a reconhecer relacionamentos homoafetivos. Não tem, existem casais diversos na Marinha do Brasil. A Marinha do Brasil está sempre à frente do seu tempo. E ela lançou esse concurso. Então todo mundo ficou apavorado, inclusive eu. Porque ninguém sabia o que estudar. Tá? Ela lançou o seu edital, a gente correu atrás e eu tenho um professor que virou para mim e falou assim: a Marinha do Brasil abriu nesses moldes, por que você não tenta? Você não tem nada a perder. E eu estudei numa rotina louca do meu jeito, se eu não me engano foi em aberto em março, o edital foi lançado em março. Foi assim, o tempo de estudo foram de 4 a 5 meses. E eu sei estudar resumindo, lendo, resumindo, lendo, resumindo, lendo. Eu andava com um monte de papel pendurado e fui. Eu falei, seja tudo o que Deus quiser. Fiz o exército, não entrei de novo e a Marinha do Brasil eu consegui passar super bem. Assim, foi... A prova também não veio assim tão difícil como tá, porque hoje é muito mais concorrido. Assim, acho que até a banca não tinha experiência, né, para tal, porque o edital, se vocês pegarem o edital para ler, a Marinha tem muito pouco tempo para preparar militares, né? O tempo de preparação, tanto para oficial como para praça, são de no máximo, chega a quase 3 meses, né? Como profissional de carreira, não militar de carreira, chega a quase 1 ano. Então eles já colocaram essas matérias que está presente no nosso edital já para preparar o candidato à sua vida militar. Então quando a gente entra, a gente vai estudar lá dentro, a gente já tem uma noção do que se trata, a gente já sabe o que... Assim, tu tem tanto o edital de oficial quanto praça, tem algumas diferenças, mas assim, o básico, né, o que a gente precisa vivenciar dentro da força já está ali dentro. Então esse é o diferencial do militar de carreira para o temporário. O temporário já entra com uma bagagem muito maior. O oficial de carreira ele entra só com a sua profissão. E lá dentro ele é aprimorado, tá? Agora o militar temporário ele já entra com a sua carreira, a sua bagagem profissional, tanto que existem provas de título. Então assim, o conteúdo da prova é somente para nos preparar porque a gente vai encarar lá dentro. Entendi. Entendeu? E no seu caso, qual foi o fator que te motivou a entrar para ser uma servidora pública? Né? Quais foram as características ali que te atraíram nessa área? Eu acho que é o de todo mundo, né, gente? É o salário, né? O soldo é bem atraente, muito convidativo. É o diferencial aqui fora. Eu costumo falar nas minhas aulas que
em nenhum emprego que nós fiquemos 8 anos, por melhor que seja a profissão, nos tempos de hoje no Brasil, a gente não vai conseguir juntar em 8 anos um FGTS que a gente consegue juntar dentro da força, né? A gente, quando sai da força, a gente sai com um soldo anual referente ao ano trabalhado, tá? Porque muita gente acha, são 8 anos. A gente não entra e não fica 8 anos. O contrato é renovado a cada ano. Então a gente não pode entrar, se descansar, falar, entrei com a Marinha do Brasil e vou descansar. Não, a gente é avaliado a cada 6 meses, tá? Mas assim, não tem diferencial. Tanto militar de carreira quanto militar temporário, eles são avaliados a cada 6 meses, tá? No meu caso, na minha época, na minha etapa, não tinha TAF, graças a Deus, tá? Entendi. Era até uma perguntinha que eu ia te fazer. Não teve. Em compensação, eu tenho TAF anual para renovação. Aí entrou depois. Entrou depois. A gente tem um TAF anual de renovação e, assim, militar precisa estar preparado fisicamente, né? Porque eles estouram sinistro, a gente tem que estar pronto para. Entendi. E você, como é que é feita essa sua preparação agora, né? Pra você poder, anualmente, poder fazer a sua renovação? Quem me acompanha na gente sabe que eu sou louca. É corrida, é musculação, é natação, assim, a gente não pode ficar parado, infelizmente. Não é só bem-estar físico, né? É a saúde. E assim, eu corro de 2, 3 vezes na semana, tá? Também já tô com uma vantagenzinha, porque a minha idade já está mais avançadinha, então eu tenho mais tempo de corrida, porque quanto maior a sua idade, maior o seu tempo de corrida. Geralmente são 2.400 em 12 minutos, se eu não É interessante isso de maior a sua idade, aumenta o seu tempo, porque teoricamente você mais velho, você não tem tanta capacidade quanto o candidato mais novo. Já dentro da força. Sim, sim. Entendeu? Agora, no edital, eu não me recordo se há essa diferenciação de idade. Eu acho que não tem. Entendeu? Agora, para a renovação anual, a gente tem um tempo, tanto na natação quanto para a corrida. Eu já estou velhinha, então o meu tempo já é mais espaçado, graças a Deus. Entendi, interessante. Mas eu consigo bater. O meu tempo, esse ano eram 16 e alguma coisa, eu poderia fazer 2.400 em 16, eu fiz em 13. Poxa, foi bem. 2.600 que eu fiz. Legal. Na sua época, né, quando você finalizou a prova, você foi aprovada, quais foram as próximas etapas que você precisou fazer? Então. Isso até a posse. Então, foi entrega de documentos, né, que também já a gente tem que ficar super atento, porque a entrega de documentos é feita juntamente com a prova de títulos, então tem que ficar atento porque você perder a data é desclassificação. Teve exame médico, que a gente, no passado distante, a Marinha bancava. Ainda até a época que era o pessoal, que era o concurso de título, a Marinha bancava os exames. Hoje fica tudo a cargo dos candidatos. Então tem que ficar muito atenta, né, às candidatas meninas, porque tem a questão do preventivo, que o tempo é maior para entrega, então validade de 1 ano. Os meninos é mais fácil. Então, se tem exames das meninas, né, de acordo com a idade também, precisa ficar mais atento em relação a prazos. Então, exame de sangue, as meninas de alguma idade mais avançadas ultrassonografia e tem um médico capacitado, te avaliando, né, te dando um apto, né, o médico paisano te dando um apto, você entrega lá e fica tudo certo. Você vai dar certo. Entendi. E aí, após esses procedimentos, você aguarda ansiosamente em casa. Eu imagino. Ansiosamente e quando saiu tudo. Eles liberam no site, né, aqui no caso do 1º distrito, eles liberam uma RELA. A RELA é relação, uma lista que a gente chama da Marinha, do seu enxoval. Então você tem que, no dia que você embarca, que a gente fala, os mesmos termos que são usados no mar, a gente usa em terra. Então quando você embarca na força, você tem que estar com todo o seu enxoval pronto, né? Aquele famigerado cotonete, que é a calça branca,
a blusa branca, a calça jeans, tudo pronto para. E os 3 meses são difíceis porque é uma rotina que a gente não conhece. É uma rotina de quase o dia inteiro dentro de sala de aula, né? Para aprender, intenso, né? Para aprender. O TAF é pedido lá dentro, ainda é nem TAF que a gente chama, é o TFM, que é o TAF é a prova anual, o TFM é a rotina de exercício, tá? Entendi. Tem OMs que tem um horário até específico de TFM, tem OMs que fica a cargo do militar, arrumar o seu jeito para fazer a sua atividade física, mas a grande maioria das OMs tem o seu horário de TFM. Então tem o TFM, e uma curiosidade que eu acho bem interessante na Marinha, que a gente chama de afogado. Que tem que cair por terra. Eu adoro. Tem que cair por terra o que as pessoas acham que todo marinheiro sabe nadar. Isso não é verdade. Não é verdade. Mas a gente tem muito auxílio em relação a isso. Porque às vezes a gente eu aprendi a nadar de costas, somente, porque se o meu desespero era tão grande, quando falaram, a partir do próximo ano a gente vai ter o TAF anual para renovação. Eu entrei em desespero, porque eu não consigo coordenar, batida, respiração, perna, muita informação para mim, eu não conseguia. Então, geralmente o candidato também, desespero. Acho que é importante a gente falar que não é aquela natação que a gente está acostumada, é uma natação técnica, né? Não. Maria. Entendi. Entendeu? Entendi. Tá bom, entendi. Você precisa alcançar o objetivo que é proposto no edital. Chegar à borda da piscina em determinado tempo. Se você vai de cachorrinho, se você vai de costas, se você vai boiando, você tem que acompanhar, você tem que bater o seu tempo. Se não tiver específico o modelo de natação, você pode... De qualquer jeito, você tem que chegar do outro lado da piscina. Perfeito. Então as pessoas, e a gente aprende o desespero, depois a gente vai aperfeiçoando. Sim. Entendeu? O meu primeiro ano foi no desespero, eu cheguei para a professora e falei, eu preciso aprender a nadar. Eu tinha 3 meses. Eu preciso aprender a nadar porque eu vou ter o TAF. E eu não conseguia. Para mim, eu tenho quase que pavor do lado crawl. Não consigo virar a cabeça, bater perna, não consigo. E eu consegui desenvolver. Se você me largar de costas, eu vou embora, você não me vê nunca mais. Nossa, que legal. E assim, pegou o seu método, conseguiu cumprir o que precisava. Graças a Deus. E a gente está aí depois. Ai, que legal. E assim também são umas provas, e não te deixa morrer afogado. Qualquer coisa joga uma boia. E geralmente não é na primeira que você é eliminado, né? Tem uma segunda chance. E dá pra passar, gente. Se esforçar, dá pra passar. E assim, não adianta você querer começar a se preparar para depois que ver como é que foi a prova. Vou ver como é que eu fui na prova, vou começar a correr de natação. Eu acho, pra mim, o exercício físico é uma terapia. Sim. Entendeu? Então, assim, então, para até dar um alívio na rotina de estudos do candidato, eu acho importante encaixar esses exercícios dentro da sua rotina para você dar uma esparecida. E natação de vida. Exatamente. E natação eu nadar e correr para mim eu vou embora, esqueço da vida. Sem contar a sensação do pós. Então, eu acho que tem que dar para conciliar os dois. Os benefícios são muito grandes. São muito grandes. Mariana, nós temos muitos concurseiros que estão iniciando agora, que às vezes até está na etapa de pesquisa, para tentar entender o que é um concurso, como que funciona. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a Marinha do Brasil. Qual é a responsabilidade da Marinha do Brasil e que tipo de ações ela faz presença, né? Ela atua. Então, a Marinha, como se disse no início, ela é responsável, né, por todas as águas interiores, as águas jurisdicionais, tá? E tem as atribuições subsidiárias, que é comum às 3 forças. Tudo que é relacionado à água dentro do território nacional é de competência de Marinha, tá? Sem contar aquela extensa área enorme que a Marinha, né, meio que denominou para ela, né, meio não, né, é denominado para ela de Amazônia Azul, que é uma faixa para fora do continente, tá? Uma extensão de milhões, que é de responsabilidade da Marinha do Brasil. Então, assim, ninguém de fora pode pisar ali sem que tenha autorização da Marinha do Brasil. Entendi.
tá? E tudo que é relacionado a mar, autorizações marítimas, tudo de marinha, sem contar apoio, Operação Ribeirinha, a Marinha tem muitos programas sociais para a população, tá? Eu destaco muito as operações ribeirinhas, no qual eu até fiz parte em 2019, foi uma experiência surreal. A gente conhece um outro mundo, assim, é um outro Brasil, você não tem noção. O Amazonas é um estado que teria que ser repartido em 10, porque é de uma imensidão sem tamanho, que você não sabe, você está no meio do nada você encontra uma casinha ali no meio do mato, você fala, meu Deus, como essa gente consegue? Imagina. E a Marinha dá muito apoio a essa gente, então médica, odontológica, social também, levando mantimentos, roupas para os ribeirinhos, e é bem legal. E essa ação que você fez, você pode contar um pouquinho como é que foi? Então, foi um choque de realidade. Quem está acostumado a viver em Rio de Janeiro, né? Sim. Cidade grande. E eu saí daqui no meio de um carnaval, foi no meio do carnaval de 2019. E eu cheguei lá, parecia que nada estava acontecendo. Era um outro Brasil. Um outro ritmo, Tinha cidades que eu passava, fechava meio-dia. E só voltava 2 horas da tarde. Assim, é uma outra cultura, uma outra... E foi assim, a gente viu coisas que você não imagina, assim. A Marinha tenta entrar com uma ajuda maior, mas assim, a gente não consegue se fazer presente o tempo inteiro. Sim. Dentro da Amazônia, porque é surreal. A gente conversa muito até sobre isso nas aulas de Estratégia Nacional de Defesa, porque é um mundo. Então, assim, as forças têm projetos para conseguir patrulhar aquela região inteira, porque a gente viu muita situação de desamparo, né? Uma questão de saúde, crianças de 5 anos extraindo quase que a totalidade dos dentes, porque não tem acesso a uma saúde bucal decente. Assim, foi um outro mundo, foi um choque de realidade. Eu passei um tempo tentando digerir aquilo ali. Mas valeu a experiência. Meus 28 dias de mar contaram para que a gente chama na Marinha, o militar que vai fazer alguma missão, são dias de mar. Então eu fiquei, não foi mar, foi rio, né? Eu fui para um afluente da Amazônia, Rio Purus. E foram 28 dias ali navegando, conhecendo o Jacareaçu de 7 metros, no meio do navio. Foi a única vez que você trabalhou embarcada, assim, viagem? Foi, e é interessante isso que há bem pouco tempo atrás, militar temporário não tinha acesso a isso. Não tinha essa oportunidade dessas experiências, tá? E de um tempo pra cá foi aberto isso também para o militar temporário. Nossa, que legal. Tem alguma outra diferença que você poderia citar em relação ao oficial e ao temporário? Então, o próprio militar temporário, eu sempre bato isso nas aulas também, ele tem muito preconceito, né? Ainda mais quem está estudando de fora tem um preconceito contra ele mesmo. Acha que o militar de temporário é inferior ao militar de carreira. Só que o militar de carreira, para ele ser realmente efetivo na força, só após 10 anos. Então, o tempo que o militar está lá dentro, junto com o temporário, os 8 anos é quase a mesma coisa, assim. E assim, o tratamento é igual, não tem essa... os crimes são iguais, as legislações que regem o temporário e o de carreira é a mesma. Então, as atribuições são as mesmas. Claro que o militar de carreira, ele é preparado, tem questões, né? Tem situações que ele é preparado para exercer função de mando e direção, que é uma coisa natural. Que não vai acontecer com o temporário, porque o tempo dele é finito. Entendeu? Sim. O militar de carreira vai ficar na força agora, depois da reforma, há 35 anos. Então, ele é preparado para tal. Agora, enquanto o militar estiver lá dentro, o temporário estiver lá dentro, não há diferença, não tem discriminação. Todo mundo é avaliado, o militar de carreira e o militar temporário é avaliado em 6 meses. Todo mundo passa pelo TAF. Se eu cometer uma infração e você uma contravenção e você também, é o mesmo peso.
Não há diferença, porque um é temporário e o outro é de carreira. Sem contar que nós temos a vantagem, me desculpe os militares de carreira, que a gente já entra com uma bagagem enorme. Uma vivência aqui fora muito maior do que o pessoal de carreira que viveu para estudar, que a real é essa. Entendeu? Que o militar de carreira, não desmerecendo, mas o militar de carreira, ele viveu para estudar para aquilo ali. Ou não, o temporário não, ele foi para o mundo, adquiriu experiência e voltou para colaborar com a força. Entendi. Mariana, queria que você explicasse pra gente como que funciona a carreira dentro da Marinha do Brasil. Então, como eu falei para você, a nossa preparação só é no máximo 11 semanas, né? Dá quase 3 meses, diferentemente do militar de carreira, que é quase 1 ano de preparação. Então, o nosso interstício é muito menor, tá? O militar, né, o candidato entra como guarda-marinha, tá? Que é uma praça especial, que ele é preparado, o guarda-marinha, ele é o pré-oficial, tá? Então ele estuda, se prepara para exercer a função dele aqui fora, tanto do militar como na sua profissão. E após os 6 meses ele é promovido a segundo tenente. Tá? Depois, no próximo, né, mais 6 meses, quer dizer, da entrada dele na força a 1 ano, ele já é primeiro tenente. Tá? Com um salto bem legal no soldo. Sim. E no término, né, no último ano, que também isso é bem recente, tá? Não acontecia, ele é promovido a capitão-tenente, né, que é um oficial intermediário, né, porque primeiro tenente, segundo tenente são oficiais subalternos e oficial e capitão-tenente é oficial intermediário, tá? Entre o subalterno e o oficial superior. E a partir dali, tá? Terminou os seus 8 anos, sem contar que a cada 3 anos o militar ele recebe um auxílio fardamento, assim como ele recebe no início, que é quase o valor do soldo. Interessante. Então, muito interessante, né? Então você não precisa gastar necessariamente aquele dinheiro todo. Eu não estou ensinando nada de errado para vocês, eu estou dizendo que o dinheiro é dado na sua mão e você precisa estar impecável. Existe uma coisa chamada prova de uniforme, então assim, o militar precisa andar impecável. Não, geralmente em troca de comando que a gente passa por prova de uniforme e todo mundo fica lá fardadinho, bonitinho, alinhado. Mas você usa o dinheiro da maneira que você quiser, mas você precisa estar apresentável. E isso acontece a cada 3 anos. E no término do seu contrato, a gente recebe um soldo a cada ano trabalhado. Como eu disse para você, a gente não entra e não fica, não assina um contrato de 8 anos, a gente renova a cada ano. Então, se você ficar 5 anos, porque por vontade da força, ela não renove com você, você recebe 5 anos. Se fizer 6, você recebe 6 soldos anuais. E nisso, assim, fazendo as contas, dá um dinheirinho bom no final desses 8 anos. Dá para fazer e se preparando, né? Se calçando no final desses 8 anos. Interessante. Bem interessante. Muito bom, assim. Eu acho que é uma trajetória, né? Muito boa. Você vai, como você falou, você vai evoluindo de acordo com o período específico e junto com isso também o soldo. Exatamente. Porque se vocês jogarem na internet, o soldo é X. Mas militar tem muitos adicionais. Sim, é verdade. Você perguntar qual é a carga horária de um militar, não existe carga horária. A carga horária do militar é disponibilidade permanente. Então, dificilmente você já me viu com uma mochilinha só, uma bolsinha só, eu estou sempre tem que estar preparada para tudo. Pronta para. E então isso faz com que eleve bastante o seu soldo. E assim, a gente fala muito aqui do Rio de Janeiro, né? A Degrau é situada aqui no Rio de Janeiro, mas existem outros distritos e que pode até estudar para Degrau, mas prestar concurso em outros distritos. E existem setores do Brasil, áreas do Brasil, que são mais perigosas, como áreas que têm fronteiras. Então, tipo assim, no nono distrito, foi o distrito que eu fui, que é o da Amazônia. Então lá, os militares lá correm muitos mais riscos diferenciados que a gente não corre aqui. Tá em fronteira, tráfico de droga, então lá existe um outro
uma outra bonificação por ele estar servindo numa área de risco. Entendi. Então, assim, existem vários adicionaizinhos que tornam o soldo ainda mais atraente. Entendi. É possível pedir transferência ou não? Não, mas existe uma situação que se você for casada, né, com um militar e seu cônjuge, né, seu companheiro for transferido, você pode acompanhar. Entendeu? Aí sim você pode, só para você acompanhar o cônjuge. Mas de um distrito para o outro é muito difícil, muito difícil sim. E o seu cônjuge não precisa ser da Marinha, só você comprovar que ele foi... Não, essa troca só acontece entre militares. Pode ser de outra força, FAB ou EB. Mas não, ele é funcionário público federal e foi transferido, não. Entendi. É só entre militares mesmo. Detalhe importante, perfeito. Você tinha comentado sobre a avaliação, né, que é feita anualmente para poder renovar o contrato, a permanência. Além dessa avaliação física, quais são as outras avaliações que precisam ser feitas para você garantir essa renovação? Eu vou lembrar de alguns. Comportamento social, rigidez física, senso moral. Se vocês assistirem às aulas de estatuto, que tem valor militar, ética militar, são quesitos que estão presentes ali que nós somos avaliados. Entendi. Entendeu? E aí, é possível, assim, só para entender, né? É possível você não conseguir, porque são questões muito de conhecimento comum, assim, não técnico, não, por exemplo, tem até avaliação técnica profissional. Ah, sim. Tem também um ponto desse, porque agora eu não consigo lembrar de todos. Mas avaliam muito a sua idoneidade moral. Entendeu? E assim, vou ser muito sincera pra você, é muito difícil militar temporário não conseguir renovar. Porque 70% da força é carregada por militares temporários. Então, assim, a força precisa muito da gente. Então, para o militar temporário não renovar, entendeu? Por essas questões, é porque ele procurou muito, né? Fez muito por merecer. Entendi. Tá. Falando ainda sobre o concurso RM2, queria que você falasse se você tem na sua visão, né? Uma ideia da possibilidade de abrir concurso ainda esse ano. É um concurso anual. Sim. Tá? Geralmente, outubro e novembro, abrem é lançado edital, inscrição para a prova-se em fevereiro e março. Sim. Tá? A gente trabalha muito aqui para oficiais, mas assim, é um seguido do outro. E tem uma particularidade também, bem recente, se eu não me engano está no 2º ano, porque eu acho que não é vergonha. Eu sempre passo isso para os meus alunos oficiais. Existem profissões que podem, não deu certo no oficial, tenta para a praça. Porque se você conseguir entrar para a praça, você está no primeiro ano de praça, se você consegue migrar de praça para oficial. E existem profissões como enfermagem que pode prestar concurso para técnico de enfermagem. Entendeu? Está tendo esse intercâmbio agora de profissões. Então, dá para estudar. E assim, são pouquíssima diferença de um edital para o outro. Entendeu? Na verdade, pro oficial cai muito, sei lá, constitucional e para a praça a legislação interna, que não é um bicho de 7 cabeças, que dá para conciliar. Então eu acho que é válido, dá para estudar para os dois. Agora a gente vai pegar um pouquinho desse seu lado professora. Acho que você compartilhou bastante coisa sobre a Marinha. Né? Então agora a gente vai aproveitar um pouquinho esse seu gancho de professora, né, que você ajuda outros concurseiros a conseguirem a aprovação deles, e queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso. Você falou que novembro, provável que abra, né? Outubro, novembro, provável que abra as inscrições. Você acredita que concurseiro iniciando hoje, como que ele deve se organizar para ele conseguir estudar constantemente, manter a constância e garantir a aprovação dele na prova que vai acontecer em março? Em março, né? Tem muito tempo. Prova de marinha não tem, eu não gosto de usar o termo decorar.
mas dá para você entender. Porque assim, é muita coisa que a gente traz para a vida. Quem liga a televisão, vê alguma coisa... Eu não consigo, assim, é muito difícil eu assistir um pouco de televisão e não me ligar num direito constitucional que a gente vê lá. São questões ligadas à Constituição Federal, à organização das forças. Então tem sempre... Não foge muito da nossa realidade, tá? Tem um tópico ou outro, marinharia, né, que são tradições navais, que não faz parte da maioria das pessoas, que não conhecem. Mas os demais, dá pra gente considerar, não é difícil de entender. Então eu acho que se organizar, entendeu? Dá sim para estudar. Começar com um livro de história, porque é um livro inteiro para estudar. Entendeu? Eu amo história, então para mim é super fácil estudar história. Desculpe quem não gosta. Então eu amo história, eu acho que dá pra, né, começando de hoje tranquilamente, em março tá todo mundo pronto. Você acha que se ele começar agora, ele vai até ter um pouco mais de flexibilidade? Mais flexibilidade, vai revisando, até março dá pra revisar. E assim, não é um conteúdo muito extenso, entendeu? Claro que quem começar, à primeira vista, a pessoa toma um choque, porque quem nunca estudou para concurso, coisas jurídicas, vai achar chatinho, tá? Mas assim, não é nada difícil de entender. Entendeu? Eu costumo dar aula sem enrolar muito. Sim. Eu acho que já é, para quem não está acostumado, já é difícil, né? Então assim, não tem que encher muito a linguiça. Não tem, eu vou interpretar do meu jeito, não, porque quem está acostumado a prestar concurso de direito, geralmente as provas dão casos concretos e suposições. De Marinha não é isso. Se tratando de leia, copia, cola, bota lá e você vai responder. Entendeu? Perfeito. Então assim, não tem grandes mistérios. É sentar e estudar, se organizar, fazer uma planilha de estudo, que dá assim, até março tá super preparado. Entendi. Tem alguma metodologia de ensino que você gosta de abordar, que você recomenda para os seus alunos, que você acha que ajuda ali na hora do preparo dele? Então, eu gosto de escrever. Então, eu assimilo, eu sou muito visual. Eu gosto muito de escrever. Então, as coisas que eu escrevo, às vezes eu vou lá na prova, assim, tanto que quando eu fiz a minha prova, eu comecei de trás para frente. Eu tinha certeza quando eu terminei a prova, eu tinha certeza que eu tinha passado. Porque tudo que eu tinha lido, que eu tinha escrito, eu via ali. Nossa, que legal. Foi assim, quando eu saí, liguei pro meu marido e falei, olha, passei na prova. Não sei como não vai ser, assim, mas eu tenho certeza que eu passei. Porque eu sou muito visual. Eu posso encontrar com você na rua, eu não vou lembrar o seu nome. Eu falei assim, eu conheço de algum lugar. Então eu preciso ver o que eu tô fazendo. Não consigo só ficar ouvindo, não dá. Eu preciso ver o que eu tô fazendo. Mas cada um é de um jeito, né? Eu falo muito isso. E assim, eu tenho os meus resumos até hoje. E eu saio distribuindo para os alunos. Eu falei, gente, mas assim, o resumo é meu. Mas vocês vão lá e leem, foi o que me ajudou, entendeu? Entendi. Eu sou dessa maneira, mas cada um se adapta de uma forma, né? Sim, claro, com certeza. Então, Mariana, eu tenho aqui algumas perguntinhas dos nossos seguidores. Queria ver se você pode ajudar eles. Sim. Perguntaram aqui qual o próximo concurso. Então, como disse anteriormente, geralmente é um concurso anual, tá? E geralmente abre entre outubro e novembro, com a prova previsão de fevereiro ou março. Entendi. Bom. Até que idade pode fazer concurso da Marinha? Essa pergunta foi feita 2 vezes. Então, para temporário, até os 40 anos, inscrição. E para ingresso até 41, porque a gente tem uma data limite, né, de permanência na força, mas até os 41 anos. Para carreira, é até os 35, tá? Mas nada impede que faça para os dois, né? Se tiver a cabecinha para estudar o conteúdo, dá para fazer para os dois. Interessante. RM2 aceita tecnólogo? Não aceita. Marinha só aceita a graduação real e oficial. Não aceita tecnólogo. Entendi. Obrigada. Então, a gente está chegando ao fim da nossa entrevista. Mas para finalizar, eu queria que você deixasse uma dica, um conteúdo ou alguma coisa que você acha que vai ajudar os nossos concurseiros que vão se inscrever quando o edital abrir, quando divulgarem, né, o link de inscrição.
alguma mensagem, alguma coisa para poder somar na vida dessa galera? Então, gente, concurso não tem muito o que dizer, né? Eu não sou adepta a viver para aquilo ali. Eu acho que a pessoa precisa se organizar. Ela Sim. tem que estudar, mas ela precisa espairecer e respeitar os seus limites. Sim. Eu, à noite, eu não sou ninguém. Eu não consigo, eu vou acordar 2 horas de manhã para estudar. Eu não consigo ser assim. Eu prefiro acordar às 6 e continuar. E eu acho que a pessoa precisa respirar, entendeu? Precisa esparecer. Claro que existem concursos que né, a preparação é mais, né, tem anos, pessoas de anos estudando. Eu não sou melhor do que ninguém. Mas se eu, em 5 meses, eu conseguir, e eu trabalhava 10 horas por dia, de segunda a sexta, e eu consegui estudar dessa maneira. O tempo que eu tinha, eu escrevia, o tempo que eu tinha, eu lia e respirava. Ia para uma academia, eu ia. A pessoa, assim, ela precisa ter aquele tempo que ela tem, ela precisa ter qualidade. Sim. Eu acho que é isso. Entendi. É ter a dedicação, mas também saber ali o momento dele De parar parar e respirar, porque já esparecer. tem uma hora que o cérebro não vai assimilar mais. Não adianta, Então você precisa verdade. respeitar os seus limites, eu acho que é isso. Respeitar os limites. Você falou sobre sono, a gente já trouxe alguns especialistas aqui para falar sobre a importância do sono para a absorção do conteúdo que ele está estudando. Não adianta você querer dormir menos para poder... Não, eu sou igual criança, com fome e com sono. Então nada funciona. Então eu preciso parar, descansar, depois eu volto com tudo. É isso, né? Porque tem um momento de dedicação, claro, mas também tem que respirar. saber a hora da paz. Exatamente. Perfeito. Muito bom. Muito obrigada, Mariana, por você ter aceitado, por você vir aqui, por conversar, compartilhar. Acho que você deu muito conhecimento, uma bagagem bem legal para a galera. Espero ter ajudado e aguardo todo mundo em sala de aula. Ai, com certeza. Minhas aulas são bem animadas, tá bom? Com certeza, imagino. Então é isso, concurseiro. A gente falou um pouquinho aqui, compartilhou um pouco sobre como é a Marinha do Brasil, sobre o concurso RN2. Inclusive, nós temos, né, turmas. Então você pode entrar no nosso site, vamos deixar o link aqui, para você saber mais informações. Lembra de se inscrever aqui no canal e de acompanhar a gente pelas redes sociais. Até o próximo Tá na Mira Degrau.